E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, que nós vamos falar um pouquinho sobre o Estado moderno da burguesia versus igreja versus nobreza. O Estado moderno. A burguesia possuía um interesse econômico na centralização do poder político, a padronização, matéria dos pesos e medidas, a adoção de mecanismos protecionistas garantindo a expansão das atividades comerciais. A adoção dos incentivos comerciais contribuída para o enfraquecimento da nobreza feudal e este enfraquecimento, em contrapartida, garantia a supremacia política do rei. Então, veja bem, a burguesia ela possuía o quê? Um interesse econômico na centralização do poder político e essa padronização monetária dos pesos e medidas. E teve também a adoção dos mecanismos protecionistas que garantia a expansão dessas atividades comerciais. A adoção dos incentivos contribuía para o enfraquecimento da nobreza feudal. Então, esse incentivo dos comerciais, o que acontecia? Os nobres, os nobres feudais, eles ficavam enfraquecidos. E este enfraquecimento teve contrapartida a garantia da supremacia política do rei. Só que, em contrapartida, o que aconteceu? A supremacia, né? O rei, ele mandava. Nas reformas religiosas, a decadência da Igreja Católica e a falência do papel e a falência do poder papal, que contribuíram para o fortalecimento do poder real. Durante a Idade Média, o poder estava dividido em 3 esferas. Então, ela teve a Igreja Católica, ela entrou em decadência e logo em seguida ela veio com a falência, né, do poder papal, e com isso, né, teve o fortalecimento do poder real. E durante a Idade Média, esse poder ele foi dividido em 3 esferas. O poder local exercido pela nobreza medieval, o poder nacional exercido pela monarquia, o poder universal exercido pelo papado. Assim, o processo de aliança rei-burguesia auxiliou o enfraquecimento do poder local. As reformas religiosas minaram o poder universal, colaborando para a consolidação do poder real. Então, foi através do poder nacional, né, exercido pela monarquia, o poder universal exercido pelo Papa e o poder local exercido pela nobreza. Então, o que eles fizeram? Eles se uniram em uma aliança. A burguesia, a Igreja Católica, né? Eles fizeram essa aliança e que isso ele consolidou o poder real. Ele foi o que? Ele teve aí as suas grandes reformas religiosas e com isso ele colaborou muito para a consolidação do poder real. Os elementos culturais. O desenvolvimento do estudo de direito nas universidades e a preocupação em legitimar o poder real. O renascimento cultural contribuiu para um retorno ao direito romano. Então, com esse desenvolvimento, o estudo do direito nas universidades e a preocupação em legitimar o poder real, com o renascimento cultural,
ele contribuiu muito, muito, foi um fator muito importante, né, para o retorno do romano. Entende-se por absolutismo o processo de centralização política nas mãos do rei. É resultado da evolução política nas monarquias nacionais, surgidas na Idade Média, fruto da aliança rei-burguesia. Então, o absolutismo, ele foi o processo de centralização política nas mãos do rei. Então, com esse resultado, a evolução política das monarquias nacionais, surgidas na época da Idade Média, e ele foi o quê? Foi o fruto da aliança do rei com a burguesia. Defensores da ideia de que a autoridade real era concedida por Deus, desenvolvimento da doutrina do absolutismo e direito divino. O rei seria um representante de Deus e os súditos lhe devem total obediência. Então, esses defensores dessa ideia que a autoridade real era concebida somente por Deus. Então, o desenvolvimento, né, da doutrina do absolutismo é a lei do direito divino. O rei seria um representante de Deus e os seus súditos e o povo, né, e o seu povo, eles deveriam a total obediência ao rei. O absolutismo em Portugal. Primeiro país a organizar o Estado moderno. Centralização política precoce em virtude da guerra de reconquista. De reconquista dos cristãos contra os muçulmanos. A centralização do Estado português ocorreu em 1385, com a Revolução de Aves, onde o mestre da Ordem de Aves, Dom João, com o apoio da burguesia mercantil, consolidou o centralismo político. Então, o primeiro país a organizar o Estado moderno, ele teve a centralização política precoce e em virtude da Guerra da Reconquista dos cristãos, né, contra os muçulmanos. E esta centralização do Estado burguês, ela ocorreu em 1385 com a Revolução de Aves, onde o mestre da Ordem de Aves, Dom João, e com o apoio da burguesia mercantil, ele consolidou o centralismo político. Então, foi nessa época que deu a consolidação do centralismo político. O absolutismo na França. O processo de centralização da Espanha também foi relacionado com a Guerra de Reconquista e foi fruto de uma aliança entre o reino de Castela e o reino de Aragão em 1469 e foi consolidado em 1492 com a expulsão definitiva dos muros da península. A consolidação do absolutismo francês está relacionado com a Guerra dos 100 Anos, enfraquecimento da nobreza feudal e fortalecimento do poder real. A principal dinastia do absolutismo francês foi a dos Bourbons. Então, o absolutismo francês, né, ela está relacionada também com a Guerra dos 100 Anos, e ela foi enfraquecida a nobreza feudal e o fortalecimento do poder real. E a principal dinastia francesa foi a dos Bourbons. O absolutismo na Inglaterra. Iniciou uma política naval e colonial, caracterizada pela destruição
pela destruição, não, galera, destruição da invencível Armada Espanhola e a fundação da primeira colônia inglesa na América do Norte, Virgínia, em 1584. E o seu reinado da Inglaterra realiza uma grande expansão comercial com a formação de companhias e de comércio, fortalecendo a burguesia. Então, ela iniciou com a política naval e colônia, e ela caracteriza pela primeira a destruição invencível da Armada Espanhola e a fundação da primeira colônia inglesa na América do Norte, que surgiu na Virgínia em 1584. E o seu reinado, que foi a Inglaterra, ela realizou uma grande expansão, né, no comércio, com a formação das companhias de comércio e fortalecendo assim a burguesia. Aí eu coloquei aqui para vocês o apoio dos negócios da burguesia, o Estado absolutista, o Estado sustenta os nobres pagando-lhes as rendas. Aí entra o mercantilismo, que é os meios e os objetivos. Os meios, barreiras alfandegárias, estímulo à expansão marítima e colonial, o aumento da população, o incentivo às manufaturas nacionais. Isso foram os meios, né, encontrados. E quais eram esses objetivos? O reforço do poder do Estado Nacional, o metalismo, o entesouramento de metais preciosos e a busca da balança comercial favorável entre a exportação e a importação. O mercantilismo é uma política econômica do Estado moderno baseada no acúmulo de capitais. Isso aqui foi o seu conceito, né? Que foi a política da economia do Estado, baseado no acúmulo de capitais. A acumulação de capitais dá-se-á pela atividade comercial, daí o mercantilismo a apresentar uma série de práticas para o desenvolvimento das práticas comerciais. Então, com isso, né, fortaleceu essa atividade comercial e o mercantilismo apresentou o quê? Uma série de práticas para, né, o desenvolvimento comercial. Cadê meu bichinho aqui? Não estou enxergando. Achei. Para o desenvolvimento comercial. E o objetivo? Um dos principais objetivos foi a intervenção do Estado nos assuntos econômicos, visava o fortalecimento do Estado e o enriquecimento da burguesia. Então, o principal objetivo dele foi a intervenção dos estados econômicos e visava o quê? O fortalecimento do Estado e o enriquecimento da burguesia. A principal dificuldade do mercantilismo residia na necessidade que todos os países tinham que manter uma balança comercial favorável, ou seja, todos queriam exportar, porém nenhum gostava de importar. Para solucionar este problema e que será montado um sistema colonial, as áreas coloniais mediante o denominado Pacto Colonial, auxiliava a Europa no processo de acumulação de capitais, ao vender a preços muito baixos a matéria-prima e comprar os preços elevados os produtos manufaturados. Então, ele vendia a sua matéria-prima em preços baixos e o que fazia? Elevava os preços dos produtos manufaturados. Então, com isso aí, eles tiveram, né, que residiu o mercantilismo, com essa necessidade. E ele tinha que ir fazer o quê? Que ter uma balança comercial favorável, certo?
Pessoal, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as atividades da apostila, você vai dar continuidade aí na resolução dos exercícios. E qualquer coisa para dúvida, eu estou à disposição, é só vocês me chamarem. E não deixa de fazer essas atividades, galera. É muito importante isso aí para vocês, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima.